Olá, doutores, olá, doutoras. Estamos gravando aqui a nossa última aula sobre Processo Civil 2 e hoje nós vamos então concluir a última etapa, né, a última fase do processo de conhecimento, né, o processo comum que nós iniciamos nesse semestre. Tá? Então, pretendo falar com vocês nessa nossa última aula. Até ela não está sendo ao vivo, não está sendo online, estou gravando aqui de casa para deixar disponível para vocês esse material conforme prometido. Tá? Então, nós vamos estudar hoje a nossa última fase do processo, né, que é conhecida como a fase decisória. Então, nós já estudamos, né, fazendo uma breve análise de tudo que nós já vimos, estudamos esse semestre. Né? Nós já estudamos a fase inicial, petição inicial, indeferimento da petição inicial, improcedência liminar do pedido, recebimento da citação da inicial e determinação de citação, audiência de conciliação, a apresentação da contestação pelo réu, né, dentro dos prazos estabelecidos lá no artigo 335, ou a ausência da apresentação da contestação, gerando os efeitos da revelia lá no artigo 344, né, iniciando a segunda fase ordinatória, fase de saneamento, com as providências preliminares, né, que o juiz vai fazer análise, determinação de produção de provas, mesmo no caso de revelia, artigo 348, 349. Caso o réu tenha apresentado a contestação, vai determinar que o autor apresente a réplica, né, a impugnação nos termos do artigo 350, 351. Após isso, o juiz vai analisar se é caso de julgamento conforme o estado do processo, né, podendo ser as hipóteses do artigo 485 ou as hipóteses do artigo 487, inciso 2 e 3. Não ocorrendo isso, o juiz poderá analisar ainda se é caso de julgamento antecipado ou antecipado parcial do mérito, né? Artigo 355, 356, né? E aí, posteriormente, não sendo o caso de nenhum julgamento conforme estado, julgamento antecipado, o juiz então realizará o saneamento e a organização do processo, né? Verificando quais as provas orais serão deferidas, quais provas serão indeferidas e já designar a audiência de instrução a ser realizada. E aí iniciamos a terceira fase, a fase instrutória, né, o momento em que ocorre a audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 358, e aí nós estudamos antes, né, de entrar na fase instrutória propriamente dita, né, a audiência de instrutória, na verdade, nós estudamos sobre a teoria geral das provas, né, classificação das provas, regras e assim por diante. Estudamos prova emprestada, ônus da prova, provas em espécie e audiência de instrução. Tá? E aí lá no final nós temos o item 15, alegações finais e orais, né? Em via de regra, as alegações finais são orais dentro da audiência. Ou o juiz, se não me engano, pelo parágrafo 2º, ele pode converter em razões finais escritas, né? Em razão, muitas vezes, da pauta de audiência ser muito próxima, né? Uma da outra, então o juiz ele acaba designando, acaba determinando que essas razões finais sejam escritas, né? E aí iniciamos, então, a nossa quarta e última fase, chamada fase decisória, que é o item 16 aí. Bom, pessoal, como nós bem sabemos, né, a sentença, inclusive na nossa última aula, nós falamos bastante sobre, aliás, eu falei bastante na aula de processo civil, mas processo civil 1, mas trazendo para vocês, relembrando o tema aqui, sobre os atos do magistrado, né, os pronunciamentos do magistrado. Em um dos pronunciamentos do magistrado, né, nós temos o despacho, temos a decisão interlocutória e temos a sentença, né? E a sentença, em via de regra, é aquela decisão cognitiva que põe fim ao processo, ok? É aquela decisão que pode ser sem resolução do mérito ou com resolução do mérito, no qual o juiz ele põe fim efetivamente a esse processo, né? Muito embora nós bem sabemos que é possível, né, em razão do duplo grau de jurisdição e reanálise, né, para o juiz de retratação, conforme embargos de declaração em algumas situações, o juiz, essa decisão poder ser analisada por um colegiado, por um tribunal superior, né? Mas, em via de regra, a sentença ela tem como natureza justamente pôr fim ao processo, né? Seja o processo no procedimento comum, bem como procedimento de execução especiais e assim por diante. Tá? Então, em via de regra, nós temos que a sentença é aquela decisão que põe fim ao processo. E aí nós temos algumas espécies de sentença. Nós temos duas espécies de sentença. A sentença com resolução do mérito, que é aquela sentença em que o juiz efetivamente analisa o mérito do processo
ele efetivamente vai analisar o objetivo principal daquele processo, né? Qual foi a causa, o fato determinante daquela demanda, ele vai analisar se aquilo realmente será procedente ou improcedente. E a sentença sem resolução do mérito, né? Que é aquela situação em que o juiz, por alguma falha procedimental, por algum erro das partes, seja por negligência, seja por não dar a atenção devida, o juiz, infelizmente, acabará extinguindo o processo sem analisar o seu mérito, que é o que não esperamos, né? O que não é, esperado aí pelo legislador, né? Quando da criação e quando da alteração desse novo CPC, né? Novo Código de Processo Civil. Então, quando a sentença ela é sem resolução do mérito, denominamos que ela é uma sentença terminativa, tudo bem? É uma sentença terminativa e ela vai gerar um efeito que se chama efeito de coisa julgada formal. Por que coisa julgada formal? Porque será permitido, é autorizado que se ingresse novamente com essa demanda. Obviamente que regularizando os vícios anteriores, tudo bem? Então, para você ingressar com a demanda novamente, é necessário que sejam regularizados, sanados os vícios anteriormente existentes, bem como se essa extinção se deu, né, por pedido da parte contrária, que sejam arcados aí com os honorários advocatícios sucumbenciais e as custas processuais. Tudo bem? Se não me engano, está lá no artigo 91, 92 do Código de Processo Civil. Muito bem. Continuando aqui. E aí nós temos que quando a sentença, né, ela é com resolução do mérito, ou seja, existe análise do mérito propriamente dito pelo magistrado, nós temos então que essa sentença é definitiva, tá? E essa sentença definitiva, ela gera coisa julgada material, ou seja, não há possibilidade de novo ingresso da demanda, haja vista que existe ali uma imutabilidade com relação àquela decisão. Tudo bem? Justamente a grande distinção entre elas é a possibilidade ou não de gerar coisa julgada material, né? Sendo que a coisa julgada material somente cabe quando existe o julgamento do mérito, né? Quando a sentença ela é definitiva. Lembrando que, obviamente, no que concerne aos dois tipos, o recurso adequado será o recurso de apelação, né? Muito embora o artigo 1022 do Código de Processo Civil estabeleça que todas as vezes em que ocorra situações de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cabe embargos de declaração no prazo de 5 dias úteis. Requisitos essenciais da sentença. Pessoal, a sentença, com base no artigo 489, ela é dividida em 3 grandes partes. Tudo bem? A primeira é o relatório, ok? Em que contém a identificação das partes, de tudo aquilo que foi requerido pelas partes, dos pedidos, da contestação, enfim. É o momento em que será realizado um apanhado de todas as principais informações, das informações relevantes, inclusive juntada de documentos importantes para o processo, o juiz vai fazer essa análise e vai nortear, vai descrever tudo isso na sentença. Isso se chama relatório, tá? Vai ser naquele momento ali assim, a parte autora ingressou com ação de reconhecimento de paternidade ou ingressou com ação buscando indenização por danos morais, decorrência de um acidente automobilístico, tal. Ele vai resumir todos os fatos trazidos na petição inicial, na contestação, replicados, documentos anexos, informações trazidas aos autos e assim por diante. Pessoal, é importante todos esses fatos trazidos dentro do relatório. Não é permitido que o juiz, mesmo em razão do princípio da economia processual, por exemplo, resuma isso. Ou resuma não coloque, não conste isso, né? Muito embora é um resumo, né? Uma síntese, um apanhado de tudo que trouxe, mas não pode o juiz se negar a realizar esse relatório, tá? Sob pena de existir uma nulidade processual, tá? O segundo item dessa sentença se chama motivação, ou também conhecido como fundamentação, tá? E essa motivação, essa fundamentação é o momento no qual o juiz irá transcrever um entendimento jurídico sobre aquele assunto. Tudo bem? Quais foram as razões legais, as razões jurídicas que o levaram a acolher ou rejeitar aquele pedido? Tudo bem? Então é o momento, né, com base no artigo 93, inciso 9 da CF, que ele vai trazer
toda a motivação, toda a fundamentação necessária para que aquela decisão respeite todos os requisitos exigidos pela lei. Tudo bem? Então, ele vai transcrever, né, os textos de lei, os artigos, jurisprudências, entendimento doutrinário, enfim, tudo aquilo que justifica ele, né, justifica ele ter aquele entendimento, aquele embasamento, aquela decisão sobre aquele assunto. Sendo que, caso ele não aborde todos os fundamentos trazidos, né, obviamente que fundamentos que tenham relevância e importância para a demanda dentro da sua sentença, essa sentença pode se denominar uma sentença citra petita. O que é uma sentença citra petita? É aquela sentença em que não realizou a abrangência de todos os tópicos, todos os pedidos importantes que tenham relevância dentro da petição inicial, tudo bem? E isso pode gerar um defeito na sentença que nós já vamos falar daqui a pouco, tá? O parágrafo 1º do artigo 489 enumera vários incisos, 6 incisos, em que considera que a sentença não é fundamentada por realmente não cumprir com algumas determinações. Tudo bem? Então, o parágrafo 1º do artigo 489 estabelece que algumas situações precisam não só constar em texto de lei, o juiz não pode pura e simplesmente replicar isso dentro da sentença e achar que isso já é a fundamentação que o basta. Então, é necessário que, ainda que ele traga esses artigos, esses precedentes, esses julgados, ele precisa correlacionar esta situação dentro do processo. E não simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V e está fundamentado. Tá? Com base nisso, eu vou até pedir licença para vocês e vou abrir o artigo, aliás, vou abrir aqui o Google para nós verificarmos o artigo em comento. Tudo bem? Então, vou abrir aqui o CPC. Está aqui. E nós vamos lá para o artigo 489 fazer a leitura deste parágrafo primeiro, tão importante a isso para o entendimento da sentença. Tá? Então, está aqui 485, 487, 489. Vou grifar ele aqui e vou tentar aumentar sem sair na página, mas saiu. Tentei não sair, mas saiu. Bom, não tem problema, olha aqui. Então, 489. São elementos essenciais da sentença. 1. Relatório, que conterá o nome das partes, identificação do caso, suma do pedido, da contestação, registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo, que é aquilo que nós falamos anteriormente. Lembrando que esses 3 elementos são essenciais, são obrigatórios, tudo bem? Segundo, fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Nós já entramos no 3 ali que é pedido, mas antes disso, olha só. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que 1. Se limitar a indicação, a reprodução ou parafrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Então, ele não pode simplesmente, como eu disse, Ctrl+C, Ctrl+V de um ato normativo sem explicar o porquê da aplicação daquele artigo com caso em concreto. Tudo bem? 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, né? Aquela sentença sui generis ali que você pode tanto entender que foi positivo como foi negativo. Você não consegue ter elementos suficientes para justificar o porquê o juiz chegou àquele veredito, porque o juiz chegou àquele entendimento. Haja vista que as fundamentações trazidas cabem para ambos os lados, né? 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, veja, todos os argumentos deduzidos capazes, em tese, de infirmar a conclusão. Muitas vezes, pessoal, vocês vão encontrar bastante isso na prática, alguns magistrados, eles acabam
não explorando todos os tópicos trazidos na petição inicial, na petição de contestação, justamente afirmando que tais tópicos ou tais elementos não são de relevância, não são de tamanha importância, a ponto de alterar a decisão ou não daquele magistrado. Tudo bem? Então, inclusive, vários tribunais têm acompanhado esse entendimento dos magistrados, até porque, infelizmente, alguns colegas acabam aí abusando, né? Eles acabam realizando 20, 30, 40 teses, muitas vezes sabendo que todas elas, quase que na sua grande maioria, são infundadas ou não aplicadas ao caso concreto, mas o colega muitas vezes faz isso com a grande interesse de protelar, enrolar o processo, justamente criar razões para embargos de declaração. Inciso 5º. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem mostrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Bem, então ele vai lá, pega um precedente, conforme precedente tal, cola, julgo no mesmo sentido. Opa, peraí, doutor, calma lá. Qual que é a correlação daquele precedente com o nosso caso concreto? Qual que é a semelhança, o grau de semelhança e o porquê o senhor vai utilizar a mesma decisão, né? Então tem que se trazer aí efetivamente um enfrentamento, né, dos fatos, dos fundamentos, para que realmente essa sentença não seja considerada uma sentença citra petita, né? Tudo bem? Não seja considerada uma sentença aí que faltou preencher alguns requisitos. E por fim, inciso 6º, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então, veja, como nós bem sabemos, o novo Código de Processo Civil estabeleceu, né, os enunciados, né, os precedentes jurisprudenciais aí como teses em que o juiz ele tem que se vincular. Até porque para que não tenhamos decisões tão conflitantes, né, tão distintas de um tribunal para o outro, ou do magistrado para o tribunal, ou do tribunal para as cortes superiores, entre outros. Então tem que existir, de uma certa forma, uma harmonia entre eles, né? Para que as decisões não sejam tão conflitantes, né, entre elas. E aí, por isso, existem os enunciados, existem os precedentes. Caso o juiz, obviamente, nós sabemos que para o magistrado cabe aquela tese, aliás, aquela teoria denominada livre convencimento racional, livre convencimento motivado, o juiz ele tem livre convencimento para decidir como ele bem entende. Obviamente que este livre convencimento ele tem uma linha de fundamentação. Ele tem que obrigatoriamente motivar a sua decisão e justificar o porquê o fez. Tudo bem? E com base nisso, caso ele também saia desta linha dos precedentes, das orientações jurisprudenciais, das súmulas, ele também tem que justificar o porquê não o fez. Tudo bem? Voltando então aqui para o nosso slide. Tá? Então tá aí a motivação, é necessário que ele fundamente todos os atos da sua decisão, tá? Com base ali no artigo 489, sob pena de incidir as hipóteses do 489, parágrafo 1º, e a sentença então ser considerada omissa, né, em algum dos seus tópicos. Terceiro requisito da sentença, dispositivo, é a parte final da sentença. Em um momento, né, em que o juiz acolhe, rejeita, né, ou extingue o processo sem examiná-lo, se for o caso. Então, é o último, como podemos dizer, os últimos parágrafos da sentença onde o juiz fala: com base em todo exposto, julgo parcialmente procedente a fim de condenar o réu a realizar o pagamento dos danos morais, tal. Enfim, é o momento em que ele vai trazer o desfecho de tudo isso que ele trouxe antes, de todo o relatório, de toda a fundamentação, e agora chega então ao momento, fim do momento, né, o último momento da sentença, em que ele vai dizer se ele realmente acolhe ou não os pedidos, né, trazidos pela petição inicial e, obviamente, contestado pelo réu dentro do instrumento correto. Obviamente que nesse momento ele terá que também realizar a decisão de muitas situações pendentes dentro do processo, né?
como, por exemplo, pedido de reconvenção, pedido de denunciação à lide, assim por diante. Então, nesse momento, ele também realizará a decisão desses incidentes, desses atos realizados dentro do processo. Ainda dentro do dispositivo, né, que é este último ato da sentença, é obrigado que o juiz respeite, né, aquilo que foi proposto pela demanda, aquilo que foi requerido pelas partes. Isso se denomina princípio da adstrição ou princípio da congruência. O que significa princípio da adstrição ou congruência? Significa que o juiz deve se limitar, dentro do seu julgamento, às pretensões realizadas pelas partes. Ele não pode conceder algo diverso, ele não pode conceder a mais do que foi pedido, e ele também não pode deixar de analisar tudo o que foi requerido, ainda que seja improcedente, mas é obrigado que ele faça este julgado, é obrigado que ele faça essa análise, se for pelo deferimento ou pela procedência ou pela improcedência, mas é obrigado que ele faça essa análise e, obviamente, que ele se limite a tudo aquilo que foi requerido e formulado pelas partes dentro do processo. Tudo bem? Então, caso ele não respeite esse limite, ele conceda algo diverso a mais, ou ele não analise todos os pedidos requeridos dentro da petição, nós temos aí que essa petição poderá ser defeituosa e, inclusive, poderá ser julgada nula pelos tribunais superiores, conforme nós vamos estudar na sequência. Aliás, antes de nós falarmos sobre os defeitos da sentença, nós temos que o artigo 488 estabelece justamente a aplicabilidade do novo princípio do novo Código de Processo Civil, que se chama princípio de primazia no julgamento do mérito. O que é isso, professor? Significa o seguinte: o novo Código de Processo Civil, através dos seus legisladores, estabeleceram que a prioridade do processo, a prioridade da demanda é a análise do mérito. É o juiz efetivamente chegar a uma decisão para acolher ou não o pedido principal, e não de extinguir o processo sem resolução do mérito por questões formais. Tá? A ideia do novo Código de Processo Civil é afastar os excessos de formalismo, ok? Dando a oportunidade, então, das partes terem o julgamento do mérito, ter o julgamento analisado, aliás, ter o processo analisado em sua integralidade, e não afastar ali a sentença jurisdicional como fundamentos em descumprimentos de meras, entre aspas, meras formalidades estabelecidas no Código. Tá? E aí a ideia do artigo 488 é justamente essa: reestabelecer, né, deixar muito claro dentro do ordenamento que a finalidade do processo é que a sua decisão seja com base no mérito, que seja analisando efetivamente todos os pedidos requeridos pelas partes, ou seja, primando para que o julgamento seja com base no artigo 487, né, que é justamente analisando o julgamento do mérito. Defeitos da sentença. Então, nós temos que existem, obviamente, vários outros, mas nós estamos se atendo aqui a 3 espécies de defeitos, que é a sentença extra petita, ultra petita e citra petita. A sentença extra petita é aquela ação em que o juiz julga de forma diferente aquilo que foi requerido na petição inicial ou apresentado dentro da demanda, sem respeitar efetivamente aquilo que foi apresentado nos autos, tudo bem? Então, o próprio artigo 492 nos fala: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou em objetivo diverso do que lhe foi demandado. Então, o juiz ele não pode conceder, hipoteticamente, ingresso com uma demanda pedindo danos materiais, ok? Pedindo uma indenização por danos materiais em decorrência de um acidente de trânsito. O juiz analisa a demanda e verifica que houve ali uma exposição, por exemplo, de uma fratura exposta em decorrência do acidente. E, muito embora o autor não tenha requerido o dano moral, em razão dessa fratura, dessa dor, do sofrimento causado, né, em decorrência desse acidente, o juiz, por si só, decide condenar o réu em danos morais. Veja, doutores,
não foi solicitado, não foi requerido isso dentro da petição inicial. Mas o juiz, de bom modo, né, de modo cortês, por assim dizer, decide condenar o réu de forma diversa da requerida em petição inicial, ok? Então, ele concede ali uma indenização por algo que não foi pedido pelas partes. Então, nós temos claramente que existe uma nulidade, existe um vício dentro dessa demanda, aliás, dentro dessa sentença, porque essa sentença efetivamente está ocorrendo aí um vício denominado sentença extra petita, porque o juiz concedeu uma decisão diversa daquilo que foi requerido. Professor, tem exceções? Tem exceções, né? Obviamente. Uma das exceções são as ações possessórias. Muito embora você possa estar requerendo um remédio, né? Você possa estar requerendo uma decisão com base em um fundamento, o juiz poderá conceder um outro demonstrando que aquilo efetivamente será o mais favorável ou mais correto a ser requerido. Por exemplo, eu vou lá, ingresso com uma ação pedindo um interdito proibitório, muito embora o juiz analise o caso e verifique que seja a situação de manutenção da posse ou de reintegração da posse. Tá? Então, com base lá no artigo 554 do Código de Processo Civil, o juiz entende que essas ações possessórias ela têm uma natureza fungível, ou seja, o juiz vai fazer a análise que melhor couber justamente no caso em concreto. Tá? E aí sim, nessa situação, muito embora eu tenha pedido interdito proibitório e o juiz esteja me concedendo ou manutenção ou reintegração de posse, é entendimento já legislativo, jurisprudencial, que não ocorre aí uma sentença extra petita, ou seja, está concedendo algo diverso, porque aplica-se justamente nessa situação o entendimento da fungibilidade. Tá? Muito essa questão de fungibilidade, vocês vão estudar semestre que vem, que aplica também em situações de pedidos liminares, pedidos cautelares, antecipação de tutela, enfim. Existem algumas circunstâncias que diferenciam umas das outras e muitas vezes o juiz, pelo princípio da fungibilidade, muito embora a parte tenha pedido uma solicitação de urgência errônea, o juiz, pela fungibilidade, poderá readequar e adotar ela para que não ocorra um prejuízo ainda maior para a parte. Segundo defeito da sentença ultra petita. O que é uma sentença ultra petita? É uma sentença, né, em que o juiz condena o réu em quantia superior à pedida, ok? A parte foi lá e pediu, excelência, requer que o réu seja condenado em 10 mil reais a título de danos morais. Ok. Aí o juiz coloca assim, com base em entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, frente a entendimentos, entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça, condena o réu em 50 mil reais. Ele condena em valor superior àquilo que foi pedido. Você fala, professor, mas ele embasou, ele justificou que os tribunais realmente estão concedendo em valor superior. E aí, não está certo? Não está certo por quê? Porque o juiz, princípio da distrição, princípio da congruência, lembra que eu falei anteriormente? O juiz, ele é vinculado, ele se vincula a tudo que foi requerido pelas partes. Tudo bem? Então, se a parte requereu lá 10 mil reais, o juiz não pode conceder 11, 10.500, 10.200, 10.100, não pode. Tudo bem? Porque ele fica vinculado ao que foi requerido, solicitado pelas partes. E terceiro e último defeito, sentença infra ou sentença citra petita. Tudo bem? Existe aí uma discussão da nomenclatura, né? Alguns doutrinadores falam que é infra, outros falam que é citra, enfim. Mas você já sabe que ocorrendo qualquer uma dessas situações, nós estamos falando do mesmo caso. Qual seja? Aquela sentença em que o juiz não examina todas as pretensões requeridas pelo autor. Tudo bem? Vamos imaginar que na nossa petição inicial, né, pode ser na petição inicial, também na contestação, nós apresentamos lá 3 pedidos. Dano material, dano moral e perdas e danos, por exemplo, ok? O juiz ele vem, dá uma decisão, analisa o dano material, analisa o dano moral, mas sobre as perdas e danos ele nada fala. Ele não traz nada sobre este terceiro pedido. Ele fica omisso, ok? Então nós temos justamente que nessa situação, em razão desta omissão, nós teremos que, obviamente, defendendo os interesses do autor, tomar alguma postura, tomar alguma atitude com relação a isso. Quais são as atitudes que nós deveríamos tomar? Em primeiro momento,
opor os embargos de declaração. Tudo bem? Artigo 1022 do Código de Processo Civil estabelece toda vez que a sentença for omissa, contraditória, obscura ou conter um erro material, você poderá apresentar um recurso, tá? Embargo de declaração é um recurso, mas é um recurso destinado ao próprio juiz, tá? E aí nós vamos falar, excelência, com todo o respeito, né, data vênia, nós temos que a sentença do senhor foi omissa, haja vista que o senhor nada disse, nada ponderou no tocante ao pedido de perdas e danos. Tá? Havendo, então, a necessidade de o senhor se manifestar sobre tal pedido, ok? Professor, só que qual que é o prazo para embarque, professor? 5 dias, né? 5 dias úteis. Professor, passou batida, hein? Perdi o prazo dos embargos. E aí, professor, e agora? Eu posso fazer de alguma outra forma? Pode, tudo bem? Muito embora entendo que o mais correto seja você dar a oportunidade do próprio magistrado consertar este erro caso exista. Mas você poderá fazer isso, caso não apresente embargo de declaração, você poderá pedir para que o tribunal o faça. Você vai ingressar com recurso, denominado recurso de apelação, e no tribunal, então, você vai pedir a anulação dessa sentença com base justamente neste erro, neste defeito da sentença, ok? Ou você poderá pedir, então, que o tribunal julgue aquele pedido que ficou faltando, tá? Então, existe essas duas possibilidades. Ou a possibilidade de restituir aos autos a instância originária, né, ao juízo aquó. Quando é tribunal, é juízo ad quem, tá? Quando é sentença, é juízo aquó. Para que o juízo aquó anule a sentença, retornando ao magistrado, e o magistrado terá obrigatoriamente que analisar, ou você então poderá pedir para que, em vez de o tribunal anular essa sentença, que ele conceda a decisão que foi omissa pelo magistrado. Aí você vai falar, professor, mas não está ocorrendo aí a violação do princípio do duplo grau de jurisdição? Não. Nessa situação específica, não, haja vista que o juiz ele tinha o dever de proferir a decisão e não o fez. Então, como ele não o fez, não há violação do duplo grau de jurisdição, podendo sim o tribunal realizar análise, reanalisar ali. Aliás, não vai nem reanalisar, né? Ele vai analisar aquilo que foi omisso pelo magistrado. Bom, coisa julgada, né? Nós bem sabemos, está lá no artigo 5º, né, uma garantia dentro do processo civil de que a lei não poderá retroagir para modificar decisões judiciais já transitadas em julgado, né? Sem sombra de dúvidas, a coisa julgada faz parte da tríade do princípio da segurança jurídica, né, juntamente com ato jurídico perfeito e direito adquirido. E nós temos, né, que o judiciário, no momento em que ele assume o papel de solucionador de conflitos, pacificador social, ele tem a obrigatoriedade de dar essa garantia ao povo, à população, de que a decisão proferida por ele é uma decisão que basta para solucionar o conflito. Tudo bem? Não podendo ser revisada ou requestionada a qualquer tempo, muito embora nós bem sabemos, vocês vão estudar esse semestre que vem, que existem algumas situações em que mesmo a sentença transitada julgada, ela poderá ter uma reanálise. Tá? Isso se chama ação rescisória. Quem tiver interesse já pode estar dando uma olhadinha e estudar sobre o assunto. Tá? Mas a coisa julgada, então, ela realmente traz essa segurança jurídica para o ordenamento, justamente demonstrando que aquela decisão que já foi analisada e transitada e julgada, ela não mais poderá sofrer alterações por outros juízes, outros tribunais, assim por diante. E a coisa julgada, obviamente, ela possui duas espécies. A coisa julgada formal, nós já falamos bastante, né? Que é aquela decisão em que, sim, ela vai transitar o julgado, sim, ela será imutável e não poderá ser alterada, né? Lógico, após o seu trânsito julgado. Entretanto, porém, todavia, será permitido às partes reingressarem novamente com a demanda. Tudo bem? Obviamente, ressaltando as exceções, né? As exceções, a hipótese de perempção. Artigo 486, parágrafo 3º do CPC. Aquela parte que por 3 vezes julgar extinto o processo por abandono de causa, né, a demanda ser julgada por 3 vezes extinto sem resolução do processo, justamente por abandono de causa, ocorre a perempção, ou seja, ela não mais poderá ingressar com a demanda, ocorrendo ali a perda da oportunidade, a perda do direito de ingresso daquela demanda. Ela somente poderá utilizar aquele direito para se defender, e não mais para requerer, né, ser objeto de uma ação processual. Então, isso é a coisa julgada formal. Ela permite, ela possibilita que, muito embora aquela decisão seja inalterável,
há a possibilidade de se ingressar novamente. Já a coisa julgada material, não. Ela decide por definitivo aquela demanda. Ela efetivamente põe uma pedra final sobre aquele assunto, não podendo mais essa decisão ser alterada. Como eu disse, muito embora existem algumas exceções, justamente fundada lá no direito, né, na ação, ação rescisória. Tá? Mas em via de regra, a aplicação é que uma decisão que transitou em julgado, né, que teve uma decisão com resolução do mérito, com base no artigo 487, é uma decisão que gera efeitos de coisa julgada material, não podendo ter a alteração dos seus fundamentos. Pessoal, então, resumidamente, né, tentei ser o mais breve possível. Resumidamente, era isso que eu havia preparado para vocês. Infelizmente, só ficou faltando uma última aula, que seria uma aula sobre recursos. Pretendo gravar essa aula durante as férias e depois encaminhar para todos vocês, para que vocês tenham toda essa matéria dentro desse semestre. Tá bom? Agradeço a todos pela paciência, obrigado a todos aí por assistirem essas aulas, né? Quem assistiu, e bons estudos a todos, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Vou finalizar aqui. Valeu, pessoal, obrigado.